Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue a ti toda. E vamos dar a nossa Santa Missa. Nesta Eucaristia, o Senhor nos convoca para subir a montanha com Ele e fazer a experiência de sua glória. Sua transfiguração revela o rosto desfigurado de tantos irmãos e irmãs, pobres e sofredores, que clamam por dignidade. A Páscoa de Cristo se manifesta nas comunidades que fazem brilhar no mundo a boa nova do Evangelho. Ficamos de pé para receber a posição de entrada com o canto. A Igreja quer fazer parte da alegria que sentis em trazer os vossos filhos à vida e, de modo muito particular, ao trazê-los ao sacramento do batismo. Grande é a vossa responsabilidade e, por isso, nós perguntamos-vos o vosso propósito firme. Que nome vocês escolheram para os vossos filhos? Natan? E o que é que vocês pedem à Santa Mãe Igreja para o vosso filho? O que vocês pedem à Santa Mãe Igreja para o vosso filho? Batismo. Sacramento do batismo. Estão cientes disto? Que é isso que vocês querem para o vosso filho mesmo? E vocês querem educar esta criança a fim de que ela possa crescer em estatura e graça na fé da Igreja que todos nós professamos? Queridos padrinhos, vocês querem ser colaboradores diretos desses pais no cumprimento da sua missão? E vocês, querida comunidade, querem ser uma comunidade que testemunha a fé em obras, em ações concretas para esta criança? Sim.
Sim. O sinal com que nós somos identificados dia após dia é o sinal da cruz. Por isso, o sacerdote vai assinalar na testa o sinal da cruz e em seguida os seus pais e padrinhos, enquanto todos nós, como comunidade, cantamos o hino do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar, agradecer, bendizer, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, precisamos, arrependidos, invocar a misericórdia e o perdão de Deus. Cantando, supliquemos, dirigindo-nos a Deus nosso Pai. Perdoai
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o nosso olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos desacomoda e nos revela a graça que por Jesus Cristo recebemos. Esperemos o Filho amado do Pai para descobrirmos sua glória que se manifesta no rosto de cada pessoa, os santos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve de resposta. Sobre nós, Senhor, a vossa graça. Venha a nossa salvação. Sobre nós, Senhor, a vossa graça. Venha a nossa salvação.
Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação certa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também se fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Uma nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficamos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou deles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha de Jesus, ordenou-lhes: Não
terceira leitura que juntos acabamos de ouvir. Jesus convida três discípulos para com ele subir à montanha e aí eles próprios, com os próprios olhos, poderem enxergar a glória que Deus reserva para todas aquelas pessoas que, como Abraão, Isaac e Jacó, se mantiverem firmes às promessas, ao convite, melhor dito, e tiverem como firme propósito o cumprimento das palavras de Jesus, das palavras de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aliás, esta proclamação do Evangelho é a prova mais do que evidente de que Deus é fiel às suas promessas. De que o sofrimento por que passamos agora, na linguagem de São Paulo, não temos como compará-lo com a glória que se há de revelar no final dos tempos. Então, para que as palavras de Jesus não criassem equívoco na consciência, nos corações, nos pensamentos dos discípulos, Jesus pega Tiago, João e Pedro, leva-os ao monte, ao cimo da montanha, para que eles próprios sejam testemunhas da glória de Deus na pessoa do seu Filho, e não só, para que os discípulos fiquem sabendo de que em Jesus se cumpre a lei e os profetas. Ora, se não vejamos, aparece Moisés, que é a síntese de toda a lei, do Pentateuco, os 5 livros da lei, e aparece Elias como o resumo de todos os profetas, de todos aqueles que falaram em nome de Deus, foram enviados por Deus para que eles pudessem ser mensageiros da ordem e do querer de Deus. Então, nesse dia da transfiguração, quando Jesus, diante dos discípulos, conversa com Elias, conversa com Moisés, está provando de que todas as leis, os 10 mandamentos que nós encontramos no livro do Pentateuco, os 5 livros da lei, quanto todas as profecias, até o último profeta, que é João Batista, só existem em função da pessoa de Jesus. Daí a razão do porquê a segunda leitura vem ao nosso encontro, que todos nós alcançamos graças por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem que veio para nos libertar, Jesus Cristo é o homem que veio para nos devolver a dignidade, Jesus Cristo é aquele que veio completar a obra da criação. Assim, em Jesus Cristo, todos nós nos vemos salvos e integrados na família dos filhos de Deus. Com Jesus, todos nós nascemos para a vida. Com Jesus, nós todos entramos na tríplice dimensão de todo e qualquer sacerdote, ou seja, rei, profeta e sacerdote. Com o batismo que nós vamos administrar dentro de breve para esse domingo, todos nós nos comprometemos com aquela fé que, oriunda de Abraão, norteou todos os santos homens exaltados pela Sagrada Escritura. A partir de que dado? A partir do dado em que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra. Antes era Abraão. Deus muda-lhe o nome para Abraão e dá-lhe uma missão: tu serás o pai de todos os crentes, tu serás o pai de todos aqueles que acreditam em Deus. Passe a expressão, quando se fala de crente, não se fala de pessoas evangélicas, nossos irmãos evangélicos, e que nós entendemos mal ao apelidá-los de crentes. Crentes são todos aqueles que acreditam em Deus. Significa o creio em Deus, que em breve nós haveremos de professar. Então, quando você chama aquela pessoa que é evangélica de crente, e você? Quem é você? Você não crê em Deus? Dentro em breve nós não teremos crer em Deus Pai Todo-Poderoso? Então você é crente ou não é crente? Me diga, você é crente ou não é crente? Ou você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna, amém? Ou você não crê? E se você não crê, você não irá no céu. E se você não crê, não vale a pena o batismo que você recebeu. Portanto, crente é todo católico. E é preciso que você se orgulhe e diga com todas as letras: eu sou crente.
acredito em Deus Criador e não num Deus qualquer. Eu acredito no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, aquele que chamou o nosso primeiro pai da fé e disse: Pai, sai da sua terra e vai para a terra onde eu te indicarei. E aí, nessa terra, se você for fiel, se você for realmente crente, eu multiplicarei a sua descendência. Olhe para as estrelas do céu, olhe para as areias das praias, seja capaz de contar. Assim como a areia é incontável, assim como as estrelas do céu são incontáveis, assim será a sua descendência. Essa é a primeira promessa que Deus faz a Abraão. A segunda promessa é que eu te abençoarei. Toda pessoa que acredita em Deus tem uma vida abençoada. Passa pelo que tiver que passar, mas ele no final vai subir. Aliás, diz o ditado: quem vive por último e melhor. Então é melhor que você passe por agora, por alguns apertos, para depois você subir em último lugar. E vir em último lugar aqui, no sentido em que nós vamos aplicar, é ir por que está diante do trono da glória, está diante do trono da graça. Daí a necessidade do porquê que todos nós devemos clamar: sobre nós venha Senhor, o quê? Sobre nós venha Senhor, a vossa graça. Não é assim que o Diego cantou ali um pouco. Sobre nós venha Senhor a vossa, e não só a vossa graça, mas também a vossa salvação. E essa glória, esta graça e esta salvação farão com que nós, por último, venhamos a subir. Mas para que nós venhamos a subir, nós precisamos passar pela cruz. Então, quando Jesus leva os discípulos à montanha, e aí ele se transfigura, ele mostra-lhe a glória e o poder, é para que a cruz, o sofrimento da cruz, não venha a ofuscar, o escândalo da cruz não venha a abalar a fé dos cristãos. E a coroa de espinhos que o discípulo, que Jesus haveria de trazer na sua cabeça, não venha a ser ofuscada. Antes, pelo contrário, que aquela coroa de espinhos seja um sinal, seja algo que fará com que se entenda melhor os nossos sacrifícios e as nossas lutas. Não é necessário que todos nós, na Luzia, que você saiba que depois do sofrimento vem a boa vida. Eu perguntava na missa que presidi ontem na comunidade da Pontinha quem eram os aposentados, os que estavam na igreja. Quase que metade da igreja levantou a mão. Eu sou aposentado. E eu perguntei: você aposentou por quê? Por que agora você está na boa vida? Você recebe dinheiro de graça, mas é de graça que você o recebe? De jeito nenhum. Você foi economizado, você foi depositado. Então a aposentadoria é fruto do seu trabalho, do seu sacrifício, do seu esforço. Quando você estava trabalhando, você estava lutando. Muitas vezes você foi ao serviço contra a sua vontade. Muitas vezes você foi empurrado. Mas agora que está bem bom, está tudo gostoso. Todo mundo olha para você e diz: que bom que você está. E dizia bem também o exemplo dos alunos. Aí quando vão para a escola, tudo é doloroso, tudo é difícil. E sobretudo quando chega o inverno, o frio danado, não preciso que você vá à escola. É doloroso, é espetioso. Mas quando chega no final do ano, você passa de classe, você diz: meu Deus, valeu a pena. Valeu ou não valeu? Formou-se, encontrou um rico emprego. O seu salário vai no topo, vai na estaca máxima dos salários. 10 mil reais por mês, 14 mil reais por mês. Eu sonho, né? Não é assim? Eu sonho. 14 mil reais por mês. Eu sonho, né? Mas para isso você precisa estudar. Você precisa fazer isso. Caso contrário, salário zero, professor vai público. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus leva os discípulos para a montanha, ele quer provar que o sofrimento por que vai passar, as angústias que vai causar nos discípulos, as dores que vai causar na consciência dos discípulos, na mente dos discípulos, e Paulo vai dizer: a cruz é loucura para alguns, escândalo para outros.
mas em causa de salvação para todos nós, Jesus leva-os ao monte e diz assim: meus irmãos, se vocês forem fiéis, o sofrimento por que eu vou passar não vos escandalizará, porque aquele sofrimento vos fará chegar até aqui. E é para isso que todos nós estamos aqui dentro da igreja. É para isso que todos nós lutamos. É para isso que nós trabalhamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, construamos, custe a nossa caminhada, dolorosa e penosa que seja, mas eu preciso que você não deixe a vida cair, porque no final a vitória será certa. Por enquanto, você precisa dizer: a luta continua. Se a luta não continuar, a vitória não será certa. Porque só quem morre é que ressuscita. Só quem luta é que vence. Aliás, a vitória se vence. A vitória é fruto de uma guerra. O reino dos céus precisa ser adquirido a custo de muita violência. Tá? Por isso é que Jesus disse: somos violentos em falar do reino dos céus. Mas violentos em que sentido? Violentos na prática do bem, na sequência da justiça. É preciso que você seja um verdadeiro profeta. O profeta verdadeiro não é aquele que diz aquilo que o povo gosta de ouvir. Não é. O verdadeiro profeta é aquele que diz aquilo que o povo deve ouvir. O verdadeiro profeta é aquele que diz a verdade. E muitíssimas vezes a verdade é dor e fé. Mas nem por isso você deve deixar de dizê-la e proclamá-la. Quando Deus pede que Abraão saia da sua terra, o que ele exigiu de Abraão? Eu desapego as coisas materiais. Eu desapego as coisas dessa terra. É preciso que nós saiamos de nós. Eu desapego ao egoísmo, aquilo que é o nosso, o meu, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o meu tudo. E onde está o espaço para os outros? E onde está o espaço para a sua esposa? Onde está o espaço para o seu marido? Onde está o espaço para os seus filhos? Onde está o espaço para os seus pais? Onde está o espaço para a sua família? Olhemos, saindo do Evangelho, da primeira leitura, olhemos para o Evangelho. Olhando o que Pedro diz: Senhor, que bom estarmos aqui. Vou construir três tendas. Pedro primeiro fala no plural: que bom estarmos aqui. Em segundo fala no singular: vou construir 3 tendas. Isso significa o quê? Significa que você é importante para a construção de uma família. Você é importante, a sua força é necessária, a sua presença é necessária para você construir um ambiente favorável, um ambiente amigável, carinhoso, atencioso. Então é necessário que você diga, que você coloque na sua cabeça que a paz na sua casa vem se você trabalhar por ela. A justiça na sua casa vem se você lutar por ela. A honestidade e a justiça é fruto do esforço individual, mas é benefício da comunidade, é benefício de todos. Então elimina-se do nosso coração o espírito de egoísmo, o espírito de pensar somente em você. Mas você, enquanto pertença, enquanto membro da comunidade, você tem que trabalhar para que a comunidade evolua. Entendeu? E depois, a pessoa que se esforça, se sacrifica para que a comunidade evolua, para que a família seja feliz, para que a família seja salva, ela deixa de viver para si e passa a viver na família. Porque, olhemos, Pedro diz: vamos construir 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e a terceira para Jesus. E onde é que eles ficariam, Elias? Onde é que Pedro, Tiago e João ficariam? Responde-nos São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em. Então, quando a gente trabalha, nós nos diminuímos. Dentro da comunidade é preciso que os outros apareçam. Revistamos da roupagem de São João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. Mas para que ele cresça, é preciso que eu trabalhe. É preciso que eu testemunhe. É preciso que eu enderece os caminhos, as veredas.
preencha todos os buracos e tudo mais. Essa é uma partilha. A outra que nós encontramos nesse texto, a presença de 3 discípulos. Por que Jesus convidou esses 3 discípulos? Convidou-os primeiro para que eles sejam testemunhas da ressurreição. Segundo, convidou-os para que, e por quê? Ele podia ter levado só 1 ou 2 discípulos, mas ele levou 3. Por quê? Para o espírito da família. E é necessário que todos testemunhem, que um seja um amparo do outro, auxílio do outro. Então, numa comunidade, assim como em casa, ou em casa, na família, nós precisamos saber comunicar-nos uns aos outros, para que nós nos ajudemos mutuamente. E Elias, Moisés e Jesus estavam conversando sobre as coisas do céu. Dona Ângela, por favor, quando vocês conversam com as duas senhoras, vocês falam sobre o quê? Fala várias coisas, dentre essas várias coisas, o que sobressai mais? Tomara que seja. Muitíssimas vezes, quando a gente se reúne, não falamos das coisas de Deus, não. Quando duas amigas se encontram, dificilmente falam sobre as coisas de Deus, não. A não ser que sejam de caminhada, a não ser que sejam pessoas crentes, não crentes segundo a cabeça de algumas pessoas lá fora, crentes cuja fé se alicerce de Abraão, em Isaac e em Jacó. Então, a partir desse texto, dessas 3 figuras que aparecem, Moisés, Elias e Jesus, que estavam conversando sobre as coisas do reino, nós aprendemos também nas nossas conversas a conversarmos sobre as coisas do reino, tá? Dona Márcia, eu preciso que você e seu marido, mas o... se reúnam na família, converse sobre as coisas do céu. Eu preciso, isso é bom e gostoso. Como é bom você encontrar uma esposa que conversa com seu marido sobre as coisas do céu, que prepara a caminhada para que um dia se encontre lá no céu e diga como foi bom aqueles tempos lá embaixo, quando nós, marido e mulher, pais e filhos conversavam sobre as coisas do céu. Hoje nós estamos aqui bem juntinhos, porque a família que reza unida permanece unida. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Então é assim, meus irmãos. Ao invés de você amaldiçoar, quando vocês as duas estiverem conversando, que a vossa conversa não seja de maldição. Falar daquela menina lá, falar daquela garotinha, falar daquela pessoa, rotulando. Não rotulem as pessoas. Não atribuam alcunhas ou apelidos às pessoas. Falem das coisas boas. Falem das coisas que constroem. As coisas que palavras devem abençoar. Porque se você abençoar, Deus lhe abençoará também. E se você amaldiçoar, Deus lhe amaldiçoará também. Porque Ele próprio disse naquela palavra que Jesus acabamos de ler na primeira leitura: eu abençoarei aqueles que me abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que me amaldiçoarem. Ou seja, eu serei amigo dos seus amigos e serei inimigo dos seus inimigos. Mas é preciso, você não está autorizado a ter inimigos, não. Nenhuma pessoa está credenciada, nenhum homem está credenciado a ter inimigos ou inimigas. Ninguém. Porque Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, rezai para aqueles que nos desejam mal, para que eles se convertam. Graças à oração de muitos homens e de muitas mulheres, outros tantos homens e mulheres se converteram. Queres que eu citei um exemplo? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele rezou: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai, não lhes impute esta responsabilidade, esta culpa. E a oração de Estevão fez com que a igreja tivesse ganho um grande apóstolo, o apóstolo das gentes. E Saulo passou para Paulo. Quem sabe, se ao invés de você abençoar, você abençoar, aquela pessoa que fez mal se converte para a sua oração. Então ninguém, mas ninguém mesmo tem direito de ter inimigo. Antes do contrário, a gente pode ver pessoas que não comungam das nossas ideias, pessoas que não fazem caminhada com a gente,
Mas, se nós rezarmos, não haverá coisa que resista, não haverá pessoa que resista, que nos faça frente, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiéis a Jesus Cristo, como Abraão no Antigo Testamento, sigamos os passos de Jesus. Caminhemos, mesmo que a nossa caminhada seja pesada e dura a marcha, ainda assim resistamos, porque depois da cruz vem a ressurreição. Amém? No Senhor nós esperamos, confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Deixando-nos ao Pai com nossas preces e digamos: transfigurai-nos, Senhor, todos juntos, transfigurai-nos, Senhor. Senhor, que dissestes a Abraão, Senhor, que dissestes a Abraão, sai da tua terra, ajudai a igreja a sair de si e descobrir vosso rosto nos pobres e sofredores, vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Dai-nos viver hoje e sempre, com generosidade, o amor fraterno, vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Concedei que nossas celebrações e oração nos transfigurem sempre mais na vossa imagem, vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Afastai toda discórdia e divisão, para que reine entre nós a caridade e a harmonia, vos pedimos. Transfigurai-nos, Senhor. Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do tráfico humano. Convertei-nos pela graça, pela força do vosso Espírito e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos irmãos, comprometidos na superação deste mal. Vivamos como vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus da vida e do amor, vós enviastes o vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai desta criança todo mal e ajudai a combater o bom combate com o tempo vivo do Espírito. Manifeste as maravilhas do vosso amor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira cujo ramos anunciar o final do dilúvio, o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, o fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura ao sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do reino, digna da adoção filial. Alegre-se de ter nascido pelo batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo, Senhor nosso. O Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em sua vida, como este óleo em seu peito. Amém.
irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos. Para a intercessão dos que nos precederam na fé, confiemos estas crianças, seus pais e padrinhos, e todos nós à bondade de Deus, nosso Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. São Miguel, Santos Anjos de Deus. São João Batista, São José. São Pedro, São Paulo e Santo André. São João, Santa Maria Madalena. Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia. São Lourenço, Santa Felicidade Perpétua. Santa Inês, São Gregório. Santo Agostinho e Santo Atanásio. São Basílio, São Martinho. São Bento, São Francisco e São Domingos. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Todos os santos e santas de Deus, seja-nos propício, ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo mal, para que nos livreis de todo pecado, para que nos livreis da morte eterna, pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, para que os digneis dar a vida nova aos que chamastes ao batismo, Jesus, Filho do Deus vivo, Cristo, ouvimos. Bendito sejais Deus, Criador de todas as águas. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre estas crianças. Bendito sejais Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeiras formastes do universo habitável. Povoastes as águas e a terra de vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho, afogastes os opressores e fizeste o vosso povo passar a bem enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria e da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que foram banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. E vós, querida comunidade, colocando-nos de pé, façamos a nossa renovação batismal, para viver desde a liberdade do Filho de Deus. Vocês renunciam ao pecado? Irmãos, vocês renunciam a tudo por causa da desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, sendo o Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa fé da Igreja Brasileira de Seramente. Professamos, trazendo nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Vocês querem que os vossos filhos sejam batizados na fé da Igreja que acabamos de professar? Sim ou não?
libertou do pecado e vocês nasceram pela água com o poder do Espírito Santo, agora fazem parte do povo de Deus. Que Ele as consagre com óleo santo para que, inseridas em Cristo, o sacerdote, profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Amém. As outras pessoas podem ficar sentadas. Trazem a veste batismal de seus pais e padrinhos, os ajudem por palavra e exemplo a conservar a dignidade de filhos de Deus até a vida eterna. Amém. Padrinhos ou padrinha, para pegar a vela. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos da luz até a vida eterna. Amém. Efatá, que quer dizer, abre-te. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir os mudos falar, lhes conceda que possam logo ouvir sua palavra e confessar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Do Efatá, nós concluímos o sacramento do batismo e entramos na segunda parte, que é a liturgia eucarística. Cantando, preparemos-nos. Aqueles que trouxeram a sua coleta para os dissentidos podem trazer, e aqueles que não tiverem trazido podem fazê-lo durante a semana. A recolha de alimentos e a sua renúncia quaresmal, como nós falamos na semana passada. Yes.
pecados e nos santifique inteiramente para celebrarmos a Páscoa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Dê graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor e Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Tendo predito aos apóstolos, aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos noivos aclamamos, dizendo a uma só voz: Senhor Deus, o Senhor é a nossa glória, os anjos, Ele é os anjos. Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai vós nestas oferendas o nosso Deus e vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçado no momento da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte, proclamamos a nossa ressurreição. Celebrando depois da memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, de modo especial Maria Fernandes Freitas, Maria da Conceição Fernandes, Jane Domingos Fortunato, Padre João Dominone, Francisco Manuel Modesto, Justina Constância Modesto, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morando na esperança da ressurreição de todos os que partem nesta vida, acolham junto a nós a luz da nossa raça. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, dando-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que nesta vida serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, do honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livramos a todos os males, ó Pai, e demos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, damos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vosso do seu Deus com Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, e libertai-nos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quereres em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Nós colocamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos convidais ainda na terra a participar das coisas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos e a cada um uma boa noite, uma ótima semana. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.